Hoje a gente vai falar um pouco de gases e sobre algumas transformações que eles realizam. Deixei aqui meu número, meu nome, para vocês conseguirem tirar dúvidas com mais facilidade. Antes da gente falar de todos os processos que esse gás pode sofrer, a gente vai falar um pouco sobre a condição de gás ideal. O gás ideal é uma condição extremamente parecida com o gás real, mas mesmo assim a gente considera alguns outros parâmetros para ser mais fácil da gente aplicar contas. Por exemplo, o gás ideal. As moléculas no gás ideal são extremamente pequenas, elas não têm dimensão, então elas são pontos. Além de que elas não interagem entre si. Por exemplo, pensa num gás que ele está dentro de um recipiente pequeno. As moléculas, elas podem, na realidade, interagir entre si e criar padrões diferentes. Mas no gás ideal, a gente finge que isso não existe e segue o jogo. Das possíveis transformações, a gente vai falar primeiro sobre as variáveis, ou seja, se a gente vai transformar um gás, a gente vai transformar o gás segundo o quê? Segundo o que variável? As três variáveis que a gente tem para o gás é a pressão que o gás exerce, o volume e a temperatura. A pressão a gente considera como se fosse a força que o gás faz sobre a área da parede do recipiente. Como a gente já sabe, pressão é força sobre área, então a gente sabe que se a gente tem essa força das moléculas do gás batendo toda hora na parede, vai gerar uma pressão. O volume, a gente sempre vai considerar o volume do gás como o volume do recipiente, porque o gás ele se difunde pelo todo o ambiente e ele vai estar sempre formando um sistema homogêneo. A temperatura, acho que aqui é extremamente importante de falar, que ela sempre tem que ser em Kelvin. A gente sempre vai considerar temperatura em Kelvin. Só que o que a gente usa no dia a dia é o grau Celsius. Inclusive, os enunciados do exercício vão estar em graus Celsius, então a gente tem que saber transformar. Então a temperatura em Kelvin tem sempre essa formulinha na cabeça. É sempre a temperatura em graus Celsius mais 273. Ou seja, se é 27 graus Celsius, que é a temperatura ambiente mais ou menos, isso representa 300 Kelvin. E é com esse número que a gente vai fazer conta. Dito essas variáveis, a gente precisa saber como que a gente vai transformar e o que cada transformação dessa significa. Então a gente pode mudar tanto a pressão, tanto quanto o volume, tanto quanto a temperatura. E a gente vai partir de estados iniciais para estados finais. Então a gente tem basicamente três tipos de transformações. A gente tem a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Falando um pouquinho mais de cada uma delas, começando aqui pela isotérmica. Isotérmica, como o próprio nome já diz, a temperatura é constante, ou seja, a gente vai variar a pressão e o volume, a temperatura não varia. A gente também chama isso de transformação de Boyle. Então, a gente tem que imaginar o que acontece no sistema que a temperatura é constante e a gente está variando o volume e a pressão. Imagina, por exemplo, uma seringa. Você está brincando com uma seringa. Você tampa com o dedo uma extremidade da seringa. O que acontece quando você aperta o êmbolo? Você está aumentando a pressão. Por quê? Porque você está diminuindo o volume. Ou seja, quanto menor o volume, mais as moléculas vão estar apertadas, digamos assim, e mais elas vão estar batendo na parede do recipiente. Então, quanto menor o volume, maior a pressão, considerando a temperatura constante. Então, a gente fala que é inversamente proporcional. E com isso a gente consegue construir um gráfico baseado no fato de ser inversamente proporcional, que vai ser mais ou menos assim. Se é inversamente proporcional, a gente fala que a pressão vezes o volume é constante. Então, o valor da pressão aqui, 1, pelo volume 1, que é o volume inicial com a pressão inicial. Se a gente multiplicar esses dois valores, eles vão dar exatamente o mesmo valor que se a gente pegar o volume final e multiplicar pela pressão final. E tudo isso que a gente tem, essa curva, a gente chama de isoterma. Por quê? São todos os pontos que a gente vai ter essa
constância na multiplicação da pressão pelo volume dada a uma temperatura. Ou seja, então se a gente tem uma temperatura X de, sei lá, 300 Kelvin, essa é a curva isotérmica do 300 Kelvin. Se a gente tivesse outra temperatura, a gente teria uma outra curva. Porque a constante vai ser diferente, vai continuar sendo constante. Mas se a gente pega, aqui é 300 Kelvin, aqui vamos imaginar 400 Kelvin. Os valores vão ser diferentes, mas eles vão continuar sendo constantes quando você multiplica. Isso significa ser inversamente proporcional. E quanto mais subir a temperatura, mais para cima as curvas vão estar, porque com a maior temperatura, maior vai ser essa multiplicação. Isso se chamam curvas de isotermas. Então a gente consegue colocar tudo isso no mesmo gráfico. A gente já falou da isotérmica, agora a gente vai falar da isobárica. Na isobárica, a pressão é constante. Então o melhor exemplo para isso é um dispositivo, sei lá, um recipiente qualquer que tenha um êmbolo livre, ou seja, pensa numa seringa que você não vai tapar com o dedo e vai ter o êmbolo livre. Então, de acordo com a pressão vai estar sempre igual lá dentro. Você não vai variar a pressão, o que vai variar é o volume. Imagina que você tem essa seringa e que ela pode se mover, ela pode mover o êmbolo. Se você aquecer, pensa, o gás vai estar mais agitado. Com o gás mais agitado, ele vai fazer com que o volume aumente para suportar toda essa agitação dele. Então, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta proporcionalmente. Então, é diferente do caso da pressão e do volume, que eles vão ser inversamente proporcionais. Nesse caso, vai ser diretamente proporcional. Então, quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, o gráfico ele é diferente. Ele não é daquele jeito, curvo. Ele vai ser uma reta. Justamente por causa dessa questão de proporcionalidade. Já a isométrica é outra questão. O volume é constante. Então, por exemplo, pensa numa lâmpada. Numa lâmpada, o volume do recipiente não varia nunca, porque é um recipiente de vidro que ainda é formável. O único jeito de variar é se explodir, mas isso daí a gente acaba com a nossa condição. Pensa que a gente vai esquentar a lâmpada. Se a gente esquenta a lâmpada, a temperatura vai aumentar. E a pressão dentro dessa lâmpada vai aumentar também. Por isso que, inclusive, ela pode até explodir. Porque os gases, as moléculas vão estar mais agitadas e aí elas vão bater mais na parede do recipiente, aumentando a pressão. Então, é um caso bem parecido com o da isobárica. É diretamente proporcional, porque se um aumenta, o outro aumenta também. E o gráfico do diretamente proporcional é sempre uma reta. Então, a modelagem matemática do isovolumétrica é igual à modelagem matemática do isobárica, mas elas representam situações diferentes. A gente falou dessas três situações, tanto da isotérmica, quanto da isobárica, quanto da isovolumétrica. Agora vamos pensar numa situação geral, que a gente tenha as três situações juntas, ou seja, vai variar a pressão, o volume e a temperatura. Então o gás vai passar desse momento inicial, que tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial, e ele vai até um estado F, que vai ter um volume final, uma pressão final e uma temperatura final. Como que a gente relaciona essas três variáveis juntas? Sendo que até agora eu só mostrei fórmulas de duas em duas, ou seja, com duas variáveis de cada vez. A gente pode relacionar todas elas por meio de uma outra fórmula mais completa que englobe todas as outras. Ou seja, a gente continua colocando que pressão e volume são inversamente proporcionais, pressão e temperatura diretamente e volume e temperatura diretamente também. A gente mantém todas essas condições e engloba uma equação só. E, por exemplo, pensa, a temperatura é constante, ou seja, TI é igual a TF. Ou seja, a gente pode cortar
e a gente vai ter essa fórmula daqui inicial de novo. Então, todas as fórmulas é como se viessem dessa daqui. E aqueles outros são só alguns casos específicos desse caso geral. Tá. A gente tem esse caso geral, que a gente tem uma situação de comparação de estado inicial com estado final. Então, a gente sabe quais são as variáveis de um estado dependendo da proporção da outra. Então, se no início é 4 de pressão e eu dobrei a temperatura, eu vou dobrar a pressão e eu vou ter 8 de pressão. Mas e se eu simplesmente só souber de um estado único no tempo? Então, por exemplo, eu cheguei hoje, liguei a minha luz, e agora a minha luz está funcionando, eu quero saber nesse exato momento qual a pressão dentro daquela lâmpada, sendo que eu não consigo comparar. Para isso, eu vou precisar de outro método, que é um método que eu vou chamar de Clapeyron. Clapeyron é uma fórmula que ela representa cada uma dessas variáveis em um único momento do tempo. Como que funciona essa fórmula? Tem a pressão multiplicada pelo volume, que é igual ao número de mol multiplicados por uma constante, multiplicado pela temperatura. Repare que se eu passar essa temperatura para cá, ela vai continuar igual a essa fórmula daqui, de baixo. Só que com uma constante e com o número de mol, que é outro elemento extremamente importante, que também vai ser sempre constante, considerando que o meu recipiente ele é fixo. Por exemplo, cheguei, tô com minha lâmpada acesa. Eu sei que tem 2 mol de gás dentro dessa lâmpada. Eu sei a temperatura que está essa lâmpada, porque eu vou lá e vou medir, e eu sei o volume. Com tudo isso, eu consigo saber qual é a pressão, porque eu vou jogar na fórmula. Eu vou colocar 2 mol, vou colocar 400 Kelvin, por exemplo, vou multiplicar pela constante R, e essa constante R ela vale para tudo. Ela é justamente isso, uma constante. Então ela serve para qualquer situação, ela nunca vai mudar. E eu vou dividir pelo volume, sei lá, de 20 centímetros. E eu vou ter qual é a minha pressão dentro dessa lâmpada. Então essa é a diferença de você usar o Clapeyron para essas outras fórmulas aqui. Essas outras fórmulas, elas medem uma proporcionalidade. Enquanto o Clapeyron não, ele mede uma situação única no tempo, que você não vai comparar com mais nada. Dito isso, a gente pode partir para um outro tópico, que é o tópico densidade dos gases. Partindo da fórmula do Clapeyron, a gente consegue descobrir também qual é a densidade de um gás num dado momento, sem ter que comparar. A gente pode comparar também? Pode, de acordo com as proporções. Mas a gente pode pegar no momento único no tempo e mesmo assim calcular. Densidade, todo mundo lembra, é massa dividida pelo volume. Isso vale para sólido, para líquido e agora para gás. Ou seja, na minha lâmpada eu quero saber qual a massa de gás pelo volume da minha lâmpada. Só que às vezes eu não tenho a massa de gás. Eu tenho algumas outras variáveis, como por exemplo a pressão, a temperatura, o volume da minha lâmpada e outros elementos. Como que a gente calcula só usando essas variáveis, sem saber a massa, inclusive nem o volume? A gente pode fazer uma sequência de operações com contas. Então, por exemplo, eu pego aqui do Clapeyron. PV igual a nRT. Eu pego também outra fórmula, que significa o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Ou seja, massa é tudo que eu tenho. É toda a massa que eu tenho dentro da minha lâmpada. É o que eu vou ter se eu pesar a minha lâmpada. E a massa molar é o conceito da química lá das primeiras aulas. Se alguém tiver com dúvida, dá uma voltada lá rapidinho, dá uma pausa, volta, depois vem pra cá. A massa molar significa o quanto que vai pesar um gás se ele tiver na quantidade de 1 mol. Ou seja, se eu quero saber a massa total da minha lâmpada, eu tenho que multiplicar o número de mols pela quantidade de massa que eu tenho em 1 mol. A densidade é massa por volume. Eu tenho que tirar essa massa e tenho que tirar esse volume, porque eu não sei quanto que cada um deles significa. A massa eu consigo tirar dessa equação daqui, e o volume eu vou tirar dessa equação daqui.
eu vou ter que o volume é nRT sobre pressão. Então aqui, jogando na fórmula, substituindo, M é número de mols pela massa molar. Meu volume, eu vou substituir, é nRT sobre pressão. O número de mols eu posso cancelar, um tá em cima e outro tá embaixo. Massa molar eu deixo, e esse P que está dividindo, eu vou passar por cima multiplicando. Quem também não entendeu essa passagem de matemática, dá uma voltada nas aulas de divisão da matemática. Dá um pause e depois volta para cá. Então, a minha densidade vai ficar PM sobre RT. Ou seja, eu consigo definir a densidade de um gás só pelas propriedades dele. Ou seja, pela pressão que ele está exercendo no momento, pela temperatura que ele está no momento, por essa constante, que é um número completamente variável, e pela massa molar dele, que é uma propriedade intrínseca dele. Agora a gente vai ter outro conceito, que é o conceito de misturas, e depois o conceito de transformação adiabática. Primeiro a gente vai falar sobre misturas. Sobre as misturas gasosas, a gente pode ter num recipiente, não só, por exemplo, sei lá, um mol de hélio e pronto. O gás ele não precisa estar puro. Pode ter uma mistura de diferentes gases e isso não importa nada. Ou seja, como os gases são iguais, eles não vão interagir entre si, não vão reagir. E a gente vai ter só simplesmente moléculas diferentes, mas que isso não vai mudar nada. O gás vai ser sempre uma mistura homogênea, por própria definição. Então vamos supor essa situação aqui. A gente tem um gás 1 e a gente tem um gás 2. Os dois estão ocupando o mesmo volume, afinal eles estão no mesmo recipiente, o volume não vai mudar. E a temperatura dos dois também é igual, porque eles estão submetidos no mesmo local, então eles têm a mesma temperatura. O que vai variar é a pressão de cada um, ou seja, cada um vai exercer uma pressão diferente. Vai ter uma pressão total, que não tem nada a ver com se mistura ou não, mas cada gás a gente diz que exerce uma pressão parcial, ou seja, cada gás ele exerce uma pressão como se o outro gás não existisse ali. Então, se eu tenho 1 mol de hélio e 2 mols de nitrogênio, o hélio vai exercer a pressão dele, o nitrogênio vai exercer a pressão dele e no final a gente vai ter uma pressão total. Mas mesmo assim, cada um vai ter a sua e para saber a pressão total a gente soma de cada um. Mas como a gente sabe qual a pressão de cada gás, qual é a pressão parcial que cada gás está exercendo? A gente vai falar que a pressão de cada gás, por exemplo, aqui, a pressão do gás 1 é igual à fração molar dele pela pressão total. Ou seja, a fração molar de um gás é a quantidade de gás que existe num todo. Então, se a fração molar de um gás é 60%, ou seja, 60% das moléculas que estão nesse recipiente são de nitrogênio, a gente vai falar que a pressão dele corresponde a 60% da pressão total. Essa proporção, ela existe. E o outro gás que está lá a 40%, ou seja, 40% das moléculas são dele, ele vai exercer 40% da pressão total. Então a gente coloca na conta a porcentagem e multiplica pela pressão total para saber quanto vale. Como isso é um exemplo meio abstrato, eu coloquei aqui um exemplo numérico para facilitar. Imagine, uma mistura com nitrogênio e hidrogênio. Tem 4 mols de N2 e 6 mols de H2. Recipiente de 20 litros, seu volume, tem pressão de 2 atm. Qual a pressão que cada gás exerce individualmente? Qual é a pressão do nitrogênio e qual é a pressão do hidrogênio? Para isso, a gente tem que saber qual a fração parcial de cada um deles. Do nitrogênio é igual a quantidade de nitrogênio sobre a quantidade total. A quantidade de nitrogênio é 4 mol sobre o total, que é 4 mais 6 é 10. Isso dá 40%. Já a pressão de hidrogênio é 6 por 10, que é o total. Então a gente chama de 60%,
E agora, para descobrir a pressão, a gente fala 40% da pressão total. A pressão total é 2. Ou seja, quanto é 40% de 2? É 0,8 atm. Quanto é a pressão de hidrogênio? É fração parcial pela pressão total. 1,2 atm. Inclusive, se a gente somar, vai ser igual a 2, que é a pressão total, que faz total sentido. O gás de nitrogênio exerce 0,8 atm e o gás hidrogênio 1,2 atm. Somando, dá 2. E agora, só para terminar, essa última transformação. Ela não é muito importante agora no momento, ela vai ser mais importante para a próxima aula, então mesmo assim eu já vou adiantar. A gente teve transformação isotérmica, isovolumétrica e isobárica até agora. Essa é diferente. Essa vocês não viram em química, pelo menos eu acho que não. Ou pelo menos por enquanto. Nessa transformação adiabática, significa o quê? Significa que você não vai trocar calor entre o sistema e o meio exterior. Ou seja, você vai realizar uma transformação que não vai haver troca de calor entre o seu recipiente e o meio externo. Como que isso pode acontecer? Tá, vou dar um exemplo, não é muito importante. Pensa que você tem 2 recipientes acoplados por uma mangueira. Antes, o gás estava todo confinado em uma mangueira, em um recipiente, e a mangueira estava fechada. E o outro recipiente estava vazio. Quando você abrir essa mangueira, o gás é passado do recipiente que ele estava concentrado e para o recipiente que estava vazio. Isso, você aumentou o volume desse gás, porque agora ele pode ocupar 2 recipientes, mas você não está tendo uma transformação de calor. Você está só mudando a pressão e o volume sem ter calor. Não vai esquentar, não vai diminuir a temperatura. É um exemplo. Então, por exemplo, como é que a gente representa isso graficamente? A gente tem aqui um gráfico da pressão e do volume. A gente tem essa isoterma dessa temperatura. Vai ser, sei lá, 300 Kelvin de novo. E a gente tem essa outra isoterma. Vou chamar aqui de 400 Kelvin, por exemplo. Vai passar desse estado inicial, que tem essa pressão inicial de 4. Tem esse volume inicial de 10. E vai passar para o estado final, que a temperatura é 300, a pressão é 2, o volume tem que fazer aquela conta daquela proporção que eu não vou fazer agora, porque não importa. E aí, a transformação adiabática ela é representada dessa forma, entre uma isoterma e outra. A gente tem de um estado e passa para o outro. Então ela vai ter sempre essa forma, vai ser sempre meio inclinadinha entre uma isoterma e outra, e vai ser importante depois quando a gente for falar de máquinas e ciclos. No momento não é extremamente importante, tanto que quase não tem exercício sobre isso na matéria de gases, só depois quando a gente entrar em termodinâmica e máquinas, mas já é legal, já tem uma introdução para já ir pensando, já entendendo para a próxima aula que vai ser de termo. Beleza? Por hoje é só. Essa aula vai continuar, depois vai virar termo. Semana que vem já vai estar no sistema. É isso, galera. Beijo. Obrigada.